Vamos lá, estamos aqui com mais um Destravando o Potencial do Seu Filho e hoje eu vou conversar com a Eloá de Castro, nutricionista, que vai falar um pouquinho sobre o desespero de todos os pais de crianças pequenas, que é a introdução alimentar. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, a gente queria pedir para que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, isso ajuda muito a gente. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, comentem que a gente vai responder, né, o mais rápido possível. Vamos lá, Eloá de Castro, muito obrigada por estar aqui. Ela é nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil, né? E a gente vai falar sobre introdução alimentar. Muito obrigada pela participação, Cláudia. É um prazer enorme estar aqui, falando de um tema tão importante que é a introdução alimentar, que muitas vezes acaba sendo enxergado pelos pais como uma outra e qualquer fase da vida de uma criança, sendo a fase mais importante, porque está relacionada ao desenvolvimento infantil do bebê. Então, e por que é tão importante? Assim, normalmente, só antes de fazer uma pergunta, normalmente a gente só vai saber que é importante depois que já passou a fase, né? Que aí depois que a criança já está maiorzinha, que você, meu Deus do céu, você começa a descobrir, né, que você fez um monte de coisa errada e que tinha que ter tido essas orientações antes. Então, assim, 6 meses, 4 meses, criança pequenininha, pais, mães principalmente, né, pais também, introdução alimentar, por que é tão importante? Então, antes de tudo, a introdução alimentar no Brasil, ela deve se iniciar aos 6 meses, né? Alguns países deixam o bebê começar a comer com 4 meses, mas a recomendação que nós temos pela Sociedade Brasileira de Pediatria e também pelo Ministério da Saúde é que a introdução alimentar ela comece aos 6 meses de vida do bebê, tá? Além dos 6 meses, é muito importante que a criança também apresente os sinais de prontidão, que é onde nós verificamos se essa criança já está apta a receber outros alimentos além do leite materno ou da fórmula infantil. Então, pensando em sinais de prontidão, é muito importante que essa criança já tenha o controle da sua cabecinha, né? A cervical, ela não fique tombando nem para frente, nem para trás o tempo todo. O bebê já esteja com uma posição mais durinha, já consiga se autossustentar em uma cadeirinha, né? Ele não pode ficar mexendo nem para um lado, nem para o outro. E demonstre interesse pelo alimento. Então, esse bebê, ele já leva objetos à boca, já fica balbuciando os objetos, já observa os adultos comerem, não na intenção de querer comer, mas na intenção de querer explorar aquele mecanismo que o adulto está exercendo naquele momento. Então, por que a introdução alimentar é a fase mais importante? Porque é o momento em que nós temos para ensinar os bebês a terem bons hábitos alimentares. E são hábitos que vão além da infância, né? É para quando esse bebê crescer e se tornar um adulto, as preferências alimentares dele venham a ser voltadas para a comida de verdade, né? Para uma fruta, para um legume. E não um adulto que simplesmente vira para a televisão, né, e quer comer em cima da televisão um copo de refrigerante do lado com apenas carboidrato, apenas massas, né? A gente faz com que a introdução alimentar ela venha de ser de modo assertivo para evitar complicações como essa no futuro que acabam desenvolvendo doenças, né? Como diabetes, pressão alta, colesterol alto e por aí vai. E quais os principais erros nesse processo que você vê aqui, que os pais cometem? Eu já sei de vários, depois eu falo aqui, mas quais são os principais erros nesse momento? Eu acho que ainda tem muito o erro do liquidificar os alimentos. Parece ser uma recomendação antiga, que todo mundo já está ciente que é errado, mas na prática a gente vê que os pais acabam optando por esse mecanismo, principalmente pais de bebês que não querem comer, porque nós temos 2 tipos de bebês na introdução alimentar. Aquele que explora tudo e aquele que não quer explorar nada, né? Por estímulos defeituosos no meio da introdução alimentar. Mas de erros eu vejo muito o misturar também, além do liquidificar. O que é o liquidificar? É pegar todos os alimentos e jogar dentro de um liquidificador e fazer aquele sopão numa consistência líquida, sólida ali, e dá para o bebê aquilo tudo misturado. E tem o próprio misturar, porque às vezes a mãe não está liquidificando, mas está amassando pelo garfo e está oferecendo tudo misturado.
Então, querendo ou não está dando liquidificado, mas está dando tudo tudo misturado para o bebê, e com isso o bebê ele acaba perdendo a percepção, né, do sabor, da cor, o próprio cheiro de cada alimento acaba ficando apagado, né, nesse processo inteiro. E além desses erros também tem um erro muito comum, que é a oferta das papinhas industrializadas, né, como um mecanismo por ser mais rápido, por ser mais prático, e um escape também para as mães que não conseguem se planejar para essa fase, né? Acabam tendo que optar pelo meio mais fácil. Eu já ouvi de um médico há muito tempo, não é nem médico dos meus filhos, mas já ouvi um médico falando que assim, se você não tiver segurança sobre quem fez a comida do seu filho, compre a papinha industrializada. Você acha que isso faz algum sentido? Não. Ela é pior mesmo, ponto. Ela é o pior, inclusive saiu uma reportagem recentemente que algumas papinhas estavam contaminadas, de uma determinada marca de supermercado, e elas estavam contaminadas. Então hoje nós temos empresas especializadas em preparo de alimentação saudável para bebês, que oferecem a comida não amassada, né? Ela é em pedaços, e os pais só descongelam em casa e oferecem da forma que eles querem. Então tem formas seguras, né? Que não precisa estar industrializada. Existem formas seguras. Quando a gente fala de industrializado, nós estamos falando daquelas papinhas que ficam longo prazo, com longo prazo de validade em cima de uma prateleira de supermercado. Porque pensando no alimento in natura, não tem como a gente preparar, por exemplo, uma cenoura e uma batata hoje e ele continuar com o mesmo sabor, com a mesma consistência, para daqui a uma semana longe da geladeira, né? Porque essas papinhas ficam praticamente expostas ali em temperatura ambiente. E o trabalho de validade não é de semanas. É bem maior do que isso. Quando você compra essas papinhas, você olha... É quase que anual, né? Eu acho que um problema também, não sei se seus pais falam isso com você, é o medo do engasgo em relação aos pedaços, não? Existe muito o medo do engasgo. Eu costumo sempre falar para as mães que antes mesmo da gente ter medo do bebê engasgar com a comida, a gente tem que ter medo dele engasgar com o próprio leite materno ou com a própria fórmula infantil. Quantas reportagens nós vemos de bebês que morreram sufocados com o próprio leite, e tudo isso acontece pela falta de prevenção, a falta de ensino mesmo, porque os profissionais hoje eles acabam sendo defeituosos nas consultas em não explicar como fazer a manobra de desengasgo, que é o primeiro mecanismo de defesa que essa mãe vai ter ali, porque no momento do engasgo, às vezes dá tempo da gente chamar um bombeiro, uma ambulância, ou até mesmo um policial para socorrer um bebê, mas às vezes dentro de casa, que está só você e o seu bebê, não vai dar tempo. Então é muito mais fácil você se preparar para esse momento do que você ficar esperando ajuda de terceiros, né? Esperando o socorro. Eu acho que assim, é claro que a mãe é mais complicado porque a mãe tem a questão emocional. Na hora do engasgo, eu acho que ela pode até ter sido treinada aqui na hora, mas eu acho que alguém perto, né? Seria muito bom se as pessoas tivessem mais costumes de preparar as pessoas em relação a primeiros socorros. A gente, na época do Colégio Redentor, a gente fez um treinamento com todos os funcionários na clínica de primeiros socorros para essas coisas, né? Era um médico, bombeiro, que fez esse treinamento, e como é importante, né? Como salva a vida, né? E assim, como você falou, acaba que o engasgo com leite acaba sendo mais comum do que com o alimento, né? Até porque com a comida, principalmente a comida em pedaços, o bebê ele tem um mecanismo de se autoproteger, que é aquilo que acaba sendo confundido com o engasgo. Quando o bebê ele está comendo uma comida sólida em pedaços, ele apresenta um reflexo de proteção que a gente chama de reflexo de gag ou reflexo de gag. Esse reflexo de gag, ele acontece justamente para proteger o bebê de um verdadeiro engasgo. Então, naquele momento que o bebê ele faz aquela ânsia de vômito, que a gente fica assustada e acha que o bebê está engasgando, não, ele está
exatamente se protegendo do engasgo. E a diferença do reflexo de gag para o engasgo é que no reflexo esse bebê ele vai conseguir se virar sozinho. Ele vai sentir que aquele alimento está voltando e esse alimento ele pode voltar por vários motivos, né? Ou porque o bebê acabou dando uma mordida maior do que ele consiga engolir, ou até mesmo porque o pedaço ele é maior do que ele consiga deglutir nesse momento. Então ele vai jogar para fora como um mecanismo de se autodefender mesmo. Então, a gente você falou um pouquinho no início já, né, em relação às recomendações e tal, e quando você falou das recomendações de idade de introdução alimentar, que no Brasil com 6 meses, em alguns países com 4, né, antes até, eu não sei se eu acredito que isso esteja relacionado até com a própria questões trabalhistas, né? É muito comum que em alguns países, pelo menos nos Estados Unidos, os pais voltam a trabalhar muito cedo, não tem esse prazo, né? Então, lá. Mas tem alguma outra recomendação em relação a isso, a esse período de... A recomendação que tem é hoje no Brasil também, a mãe ela tem que voltar a trabalhar com uns 4, 5 meses também. Então, muitas mamães acabam querendo antecipar esse processo da introdução alimentar pelo fato de querer participar desse momento com o bebê, né? Daí a gente precisa avaliar os sinais de prontidão e também preparar essa mãe para dar continuidade ao aleitamento materno, né? E não necessariamente a introdução de fórmula infantil, pensando na questão trabalhista, né? As mães que amamentam, elas têm os intervalos no trabalho para fazer a amamentação, então a gente pode prevenir isso não é um motivo para as mães pararem de amamentar, pelo contrário, a gente pode preparar essas mamães para elas estocarem o leite com antecedência, para que tudo fique planejado, para que ela volte a trabalhar com mais tranquilidade, né? Além dessa recomendação, nós temos também a recomendação de... Eu não sei se aqui na nossa região tem, mas a questão de armazenar alimentos, banco de leite. A gente também tem essa recomendação, que é um lugar super seguro, hospitais que apresentam banco de leite, as mães podem recorrer a esses lugares também para dar continuidade na amamentação. Se tratando mais de mães quando precisam deixar crianças no UTI, bebês em UTIs, né? Aí acabam tendo que voltar. Agora, pensando em introdução alimentar, eu acredito que a própria estocagem mesmo, a própria ordem, já seria o suficiente para suprir as necessidades do bebê. Então, vamos agora nas questões práticas, né? Assim, como fazer essa introdução alimentar? Eu sei que isso normalmente é feito por um nutricionista, né? Claro, mas nem todo mundo vai procurar um nutricionista nesse momento. Então, que orientações a gente poderia dar para os pais, assim, como em relação a essa introdução? Não liquidificar os alimentos, não peneirar, não misturar. Use, se está insegura em deixar o bebê comer sozinho, use o garfo, mas torne esse momento participativo. Deixar o bebê com a própria colherzinha, com o próprio garfo, ele aprender a manusear de forma sozinho mesmo. O bebê ele tem essa capacidade de, por curiosidade, querer fazer aquilo que o adulto faz. Então ele pode não saber pegar esse copo e levar à boca, mas ele vai querer tentar fazer para explorar, para entender o porquê que você faz. O bebê, na época, na fase da introdução alimentar, ele age por curiosidade e por imitação. Então, quanto mais ele fizer, melhor vai se tornando a habilidade e ele vai aprendendo com mais facilidade. Então, a introdução alimentar é um momento de deixar esse bebê explorar. Muitas vezes nós adultos queremos corrigir, né, as falhas do bebê. Então o bebê não tá pegando a colher, mas não tá conseguindo direcionar a boquinha, aí o adulto já vai assim. E na verdade não é nada disso que o bebê precisa naquele momento. Que ele treine, que ele acerte. Exatamente. Né? É um momento de aprendizado. Assim como nós precisamos errar para aprender, o bebê também ele precisa aprender. E isso vale até mesmo para o reflexo de gag, né? Não tem como ele se proteger do engasgo se ele não tiver a oportunidade de morder um pedaço maior e ali desenvolver todo o seu mecanismo de proteção. E é incrível, porque quando o bebê ele coloca o alimento na boca e ele não consegue engolir, é muito difícil ele vai repetir aquele mecanismo novamente.
ele já vai aprender a morder um pedaço menor e conseguir engolir. Então as mães não precisam, quando isso acontecer, correr e levar para o liquidificador, né? Pode deixar ele comendo, que ele mesmo vai ter esse cuidado, né? De não pegar criança suja, né? Fica muito sujo nesse processo, né? Exatamente. Deixa se sujar, né? É uma recomendação que passa por despercebido. A gente como mãe quer ver a casa toda limpa, né? Não quer nada bagunçado, mas o bebê ele precisa passar pelo processo da sujeira. É um momento da gente evitar problemas num futuro muito bem próximo, que é a questão da seletividade alimentar. E a seletividade alimentar, ela está muito voltada nesta característica, né? Do bebê não ter a oportunidade de se sujar, de sentir a textura, o alimento nas suas mãos, a cor, o sabor. E isso acaba gerando uma grande dificuldade do bebê na questão sensorial, após 1 ano e meio, que é onde ele começa a desenvolver a sua autonomia nas escolhas alimentares. Então, se sujar é uma etapa super importante, eu diria a parte mais importante da introdução alimentar, é deixar o bebê se sujar, é deixar o bebê tocar nos alimentos, levar à boca, dele se autoconhecer. E para isso, uma etapa muito importante é fornecer um ambiente agradável para o bebê aprender a comer na introdução alimentar. Não é sentar à mesa e desabafar com o marido, brigar, não, é aproveitar aquele momento para interagir com o bebê, né? Para mostrar os sinais de saciedade utilizando as próprias mãos, utilizar a comunicação, falar o nome dos alimentos, que tudo isso o bebê ele já vai associando e já vai aprendendo desde cedo. E você falou dessa questão de desabafar, é muito comum também, e a gente vai trazendo os nossos erros, né? Assim, né? A criança come e aí depois você come. Isso ser junto, né? Como que... Sim, é o que eu falei, o bebê ele age por curiosidade, por imitação, né? Então quando ele vê um adulto, por exemplo, pegando uma colher, colocando a comida na colher e levando à boca, ele vai querer fazer aquilo por curiosidade e por imitação. Até o bebê completar 1 ano, ele não vai comer por fome. Ele vai comer pelo instinto, né? De levar à boca, de querer explorar o alimento. Ele quer saber aquilo que está apresentando para ele, se é agradável ou se não é. Então, até esse bebê completar 1 aninho, não importa muito a quantidade. A gente precisa focar na qualidade desses alimentos. Porque muitas vezes, principalmente se tratando do bebê que não quer comer, os pais eles ficam ali perdidos, sem saber o que está acontecendo, porque o bebê ele não quer comer de jeito nenhum uma banana. Mas espera aí, o que está por detrás daquela banana? O bebê está tendo a oportunidade de tocar, porque vai ter bebês que vão levar de 1 semana até 4 semanas só amassando, não levam à boca. Então, por quê? Eles estão conhecendo esse novo alimento, né? Estão conhecendo textura, estão conhecendo o cheiro, que é muito importante. Isso é normal, ficar de 1 a 4 semanas só mexendo e não levar à boca. E aí, é claro, se ele não comeu, mamar depois, peito, como é que funciona? É extremamente normal o bebê ele querer explorar. Mas quando o bebê ele não tem o interesse de levar esse alimento à boca, a gente precisa avaliar de como que anda os estímulos. Eu costumo falar que são os estímulos que muitas das vezes estão errados. Por exemplo, uma coisa que interfere na aceitação dos alimentos é se esse bebê ele não mamou antes de receber um alimento. As mamães ficam com medo do próprio leite materno saciar demais o bebê e ele não ter interesse pelos alimentos. Só que é justamente o contrário. Quando o bebê ele recebe o leite materno, ele se torna um bebê com muito mais vontade de explorar o alimento do que um bebê que não vai querer comer. Só que nesse caso já é diferente da fórmula infantil. As mães que utilizam da fórmula infantil para amamentar as crianças, né, precisam dar um intervalo sim de pelo menos 1 hora para o bebê conseguir digerir os alimentos, até porque existem nutrientes que competem entre si, né? O cálcio do leite acaba competindo com o ferro na questão de
de recepção dos nutrientes, e se tratando desse caso a gente precisa dar um intervalo. Mas se tratando do leite materno, tanto antes quanto depois, o bebê ele pode ser amamentado após as refeições. Eu não sei se é um método, não sei, que é o BLW, né? Que as pessoas às vezes falam, tal. O que é isso? Como que isso funciona? Então, o BLW é uma sigla em inglês que significa Baby Led Weaning, e foi um método desenvolvido nos Estados Unidos por uma enfermeira, né? A Gil Rapley. Ela, através da recomendação no país dela, que era de iniciar a introdução alimentar aos 4 meses, ela percebeu que o filho dela não estava pronto para comer dessa forma. E ele não demonstrava nenhum interesse pelos alimentos. Então ela achou muito curioso aquilo do porquê dele não querer comer, e assim ela deixou sem comer e seguiu apenas com a amamentação. E aos 6 meses, ela sentada na mesa para comer com o marido e com os outros filhos, ela percebeu que o filho dela estava querendo já pegar os alimentos do prato dela e levar à boca. Foi daí que ela percebeu que existia uma outra maneira de alimentar as crianças, e que não necessariamente precisava ser por papinhas, por colher, desse modo tradicional. Então ela começou a deixar ela partiu os alimentos um pedaço de palito, colocava na mãozinha do bebê e ele levava dessa forma à boca. Foi daí que ela percebeu que essa forma não estava funcionando apenas para o filho dela, mas ela percebeu que muitas outras crianças, porque na época ela trabalhava com consultoria, e ela percebeu que essas crianças também não queriam comer, e a recomendação que ela começou a dar aos pais é de deixar, já ir sentando o bebê na mesa, e no momento que ele apresentasse estar pronto para comer, que seria o momento ideal de iniciar a introdução alimentar. E assim ela começou a ensinar as outras famílias dessa maneira, até que chegou no Brasil muito depois esse método conhecido como BLW, que nada mais é do que cortar os alimentos em pedaços e deixar que o bebê ele leve à boca no momento que ele quiser. Tem um momento específico, vai depender do interesse da criança. Isso. E em pedacinhos, tipo uma... É um formato de palito, como se fosse um palito de batata frita, mais ou menos. Ele é de modo mais seguro, né? Isso. Assim, dicas preciosíssimas, a gente fica assim, gente do céu, como que a gente comete erro, né? Aquela coisa. Uma coisa que é muito comum a gente fazer, né? Liquidificar, porque aí entra o brócolis, não vai sentir o gosto, né? E aí depois nunca mais também vai conseguir identificar o gosto. Mas e aquela história da criança que come mal segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta dia do sopão? Não tem muito na introdução alimentar, mas deixa eu te fazer essa pergunta, que isso é tão comum, mamãe que quer num dia todos os legumes que não comeu durante a semana, faz aquele sopão e agora estou tranquila, meu filho comeu a quantidade de legumes da semana. Sim. Sopa tem baixa caloria, né? A gente perde muito nutrientes no preparo da sopa também, porque cada nutriente, cada alimento ele tem o seu ponto de cozimento. Então a cenoura, por exemplo, ela precisa de um tempo maior do que uma batata para cozinhar, por exemplo. E quando a gente fala de sopa, a sopa ela só fica pronta quando todos os legumes estão completamente cozidos, né? E com isso a gente perde muito nutriente na sopa, por isso que não é adequado. Além disso, a gente acaba oferecendo tudo misturado para o bebê. E entra lá naquela questão anterior, né? Que tudo misturado, o bebê não consegue sentir o sabor, não consegue sentir o cheiro. E daí quando essa criança ela começa a desenvolver sua autonomia para dizer o que ela quer e o que ela não quer comer, ela pode muitas das vezes virar para o adulto e falar, não, eu não quero porque eu nunca experimentei isso. E na verdade não é que ela nunca comeu, ela comeu da maneira errada, tudo misturado, tudo amassado, tudo liquidificado, sem perceber qual o sabor que tinha cada alimento, né? E além da sopa também, muitas vezes os pais também ficam com medo até de colocar carne na sopa, né? Porque ficam com medo do engasgo, ficam com medo do bebê reagir. E a carne também, ela é um grupo
muito importante que deve estar presente na alimentação das crianças, né? É uma fonte de proteínas e que deve sim estar desde aos 6 meses inserido nas refeições da família, da criança especificamente. Né? Então, além dos legumes, das verduras, precisa ter o grupo dos carboidratos e também das carnes, que faz parte do desenvolvimento da criança e que é extremamente importante para ela crescer e se desenvolver de forma adequada. Então, desde o início você já pode colocar carne, claro, né? Não vai botar, né? Mas a gente pode pensar numa carne cozida, por exemplo, a própria carne moída, o frango desfiado, ovo, que deve sim ser inserido desde os 6 meses. Muitas mamães ficam com medo da alergia, né? Mas o ovo, ele deve ser inserido na refeição do bebê aos 6 meses, porque a gente precisa prevenir essa criança da alergia. E não é deixando de dar que a gente vai prevenir, é justamente oferecendo, porque ela está numa janela imunológica aberta de aprendizado, e é justamente nesta etapa ali, dos 6 meses, que esse bebê ele está apto a receber todos os antígenos, né? E desenvolver anticorpos também. Então é muito importante inserir o ovo aos 6 meses para o bebê ele já começar a ter contato. E caso esse bebê venha desenvolver alergia, não pense que é porque introduziu agora, mas é porque já era mesmo uma questão talvez genética, talvez familiar, dele desenvolver essa alergia. Mas a recomendação é iniciar... Mas algum alimento que não possa ser introduzido aos 6 meses? Aos 6 meses, o suco é um alimento que era uma recomendação muito antiga, né, de se oferecer suco na introdução alimentar, e hoje a gente vê que o suco ele tem que entrar a partir de 1 ano de vida da criança, porque suco ele contém grande quantidade de frutose, porque no preparo do suco a gente acaba utilizando mais de uma fruta, né? E isso pode causar um aumento da insulina da criança, porque a glicose ela vai ficar livre ali na corrente sanguínea, elevando a glicemia. E então não é interessante iniciar com suco. O suco seria uma recomendação a partir de 1 ano, se tratando de até 120 ml no início dos 6 meses. E mesmo assim, é muito importante continuar oferecendo água, porque também quando a gente oferece o suco, a gente acaba tirando o desejo da criança pela água, né? E a criança, então, ela passa a preferir bebidas mais saborizadas e acaba rejeitando a água com muita frequência. E a água é extremamente importante para a hidratação, até mesmo para a criança continuar bebendo água por gostar e não por obrigação. E com o bebê não tem isso, né? Vai beber água, obrigado. Se ele não quer, ele não vai beber. Então, se a gente não quer ter problemas, não dê suco. Mel. Algum problema, indicação para crianças de menos de 1 ano? Isso é mito? Isso é... Mel até que o bebê complete 2 anos, assim como outro e qualquer tipo de açúcar, não deve ser introduzido nas refeições do bebê. Mas não só por ser mel, mas por ser açúcar, né? Evitar esses açúcares. Pensando no mel, ele pode estar contaminado por uma toxina, né? E pode vir a causar botulismo na criança. Então é extremamente importante deixar o mel para depois de 2 anos de idade, porque esse bebê ele está em processo de amadurecimento dos seus órgãos, então isso pode vir trazer complicações mesmo hospitalares para essa criança. E pensando no açúcar, no geral, é um alimento extremamente viciante. Quem consegue tomar um suco ou um café sem açúcar, levanta a mão para o céu e agradeça a Deus, porque não é fácil, né? A gente precisa todo de um passo a passo ali para a gente conseguir de fato não depender tanto do açúcar, e para a criança vai ser extremamente viciante. Não somente o mel, não somente as preparações adocicadas, mas também aqueles que estão nos produtos industrializados, né? Então seria interessante evitar o biscoito de maisena, que também contém açúcar e acaba sendo uma opção para as mamães. Crianças não devem ter contato com biscoito de maisena. Eu diria até com creme cracker, evitar também antes do bebê completar 2 anos, e para a vida inteira também. A criança não precisa disso. É tão comum a gente ver criança pequenininha com aquele biscoitinho de maisena na mão, mordendo. Podia morder uma fruta, alguma outra coisa, né? Coisas que
mas a gente tem erros, né? Nós temos muitos erros alimentares que vêm de histórias antigas, né? Carregadas. Mas, enfim. Bem, muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Algum outro comentário que você queira fazer? Eu acho que a gente falou de tudo, né? A gente falou de tudo, mas eu queria deixar um alerta para os pais. O número de crianças com dificuldades alimentares, com seletividade alimentar, com sobrepeso, obesidade, colesterol alto, tem crescido absurdamente no Brasil. Então eu gostaria de deixar um recado para você que é mãe, para você que é pai. Leve o período da introdução alimentar a sério. Nós não estamos falando apenas de uma fase para o bebê comer. Nós estamos falando de uma fase que está dentro de um período ouro de desenvolvimento conhecido como os primeiros 1000 dias, que é justamente essa fase onde nós vamos preparar nossos filhos para serem crianças e adultos saudáveis, né? Para ter hábitos alimentares saudáveis. Então, infelizmente, hoje o que mais chega no consultório são pais desesperados, com crianças dentro de casa vivendo basicamente de 5 alimentos, sendo o principal leite com mucilon, com farinha láctea, com sustagem, porque já não sabiam mais o que oferecer para a criança e a única coisa que o bebê, que a criança acabou aceitando foram esses alimentos. E é justamente por conta do açúcar que está presente muitas das vezes nos farináceos que causa uma certa dependência da criança por esses alimentos e faz com que ela vá se afastando cada vez mais da fruta, das verduras e dos legumes. E se você está tendo dificuldade com a alimentação do seu filho na introdução alimentar, se toda vez que você rejeita uma fruta, a criança ela fecha a boca, chora, não quer comer, não é indo optando por um danoninho, por um mingau de cremogema, que isso vai ser a solução, porque não vai ser. Isso vai ser mais um motivo para ela se afastar cada vez mais dos alimentos. Então, se você está passando por essa fase na introdução alimentar, procure ajuda com uma nutricionista materno-infantil que vai poder te auxiliar nessa fase com mais tranquilidade, com mais de leveza, fazendo as orientações de forma adequada para você. E se o seu bebê está rejeitando, a melhor forma da gente prevenir doenças é continuar oferecendo que uma hora ele vai ceder 5, e vai 10, comer. 15, 20, 25. Exatamente. Oferecer, Sempre. que uma hora ele vai. Sempre. Muito obrigada. Queria mais uma vez pedir para que vocês curtam e compartilhem esse vídeo. Vai ser tão importante. Às vezes a gente já passou dessa fase, mas conhece alguém que está nessa fase, né, de introdução alimentar e faz tanta diferença, né? Eu cometi alguns erros, mas eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi não ter dado açúcar nenhum até os 2 anos. Isso fez muita diferença, sendo crianças com bom peso, sabe? Enfim, eu acho que isso é muito importante, né? Açúcar, chocolate, né? Enfim, isso vocês só foram conhecer a escola, porque quando chega na fase escolar a gente já vai ter tantos outros desafios. Então, assim, compartilhem esse vídeo para pessoa que vocês, né, para chegar a pessoas que realmente precisam dessa orientação. Podem fazer algum comentário, se tiver alguma pergunta que a gente vai responder. Muito obrigada, Ela. Obrigada. E até a próxima.